Vamos lá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? A gente agora muda de time um pouquinho, né? E entramos aí no processo do trabalho. O que eu já vinha aí explicando, o processo civil, o processo do trabalho, na verdade, tem um pé no processo civil. Vamos trabalhar dessa forma, né? Eles têm um pezinho aqui. Porque muitas coisas que não tem na CLT, a gente acaba utilizando o processo civil, o CPC, como base. A própria CLT diz isso, tá? A própria CLT, ela fala, olha, na ausência de algum tipo de informação aqui, vamos utilizar como base o Código de Processo Civil, tá? Então, por esse motivo que o Team CPC acaba invadindo aí o teamwork, né? O que a gente brinca de forma carinhosa, vamos dizer assim. Muita coisa que acontece no processo civil acontece no processo do trabalho, tá? Porém, outras coisas são extremamente diferentes. Então, vamos partir de um exemplo clássico, né? Quando a gente fala de processo e procedimento, por exemplo, em processo civil, a gente fala em processo de conhecimento, em processo de execução, em procedimento especial, em procedimento comum. Aqui a gente já não trabalha mais com essa, a gente não vai trabalhar com essa nomenclatura, né? A gente vai trabalhar, na verdade, com procedimento ordinário, a gente vai trabalhar com procedimento sumário, sumaríssimo. Então, as coisas aqui modificam um pouco nesse sentido. Para nós, do processo de trabalho, é muito mais importante o valor da causa para a gente poder fazer uma análise de como isso vai tramitar do que a matéria em si, tá? A intenção do processo do trabalho é sempre que ele seja menos burocrático que o processo civil. No entanto, que uma petição trabalhista ela é bem menos burocrática de ser feita do que uma petição inicial na esfera civil, né? Na esfera civil, a gente tem que contar os fatos, a gente tem que dar o direito, a gente tem que, às vezes, esmiuçar muito bem aquilo que está sendo dito. Aqui no trabalhista, não. Aqui os fatos, às vezes, eles têm 5 linhas no máximo, né? São pontos em específico que a gente discute, tá? Liquida os pedidos e a petição está pronta. Então, assim, a intenção do processo do trabalho é que ele seja o menos burocrático possível, tá? E aí eu já vou dar um spoiler aqui, por que ele tem que ser menos burocrático? Porque existe uma coisa de ius postulandi. O que é o ius postulandi? A gente depois vai conversar melhor sobre isso. Mas o ius postulandi no processo do trabalho, o autor, né, o reclamante, ele não precisa de advogado. Ele pode fazer isso sozinho. Então, por esse motivo, que o processo do trabalho, ele precisa ser o menos burocrático possível. Essa que é a necessidade, né? Então, tanto o reclamante como reclamada não precisam da presença do advogado até uma certa etapa do processo. Depois de uma certa etapa, por ser questões muito técnicas, aí tem sim a necessidade de um profissional. Mas enquanto a gente não chega nessas questões técnicas, o processo do trabalho, ele não tem a necessidade de um advogado, né? A CLT, apesar da mudança que a gente teve no ano de 2017, ela manteve o ius postulandi, né? Que é essa liberdade de propor a ação sem a presença de advogado. No direito do trabalho não seria diferente. Tudo precisa partir de um conceito, né? Então a gente precisa conceituar o que seria esse processo do trabalho. Então eu vou dividir aqui com vocês a minha tela para a gente poder então conceituar o que seria esse processo do trabalho. O que a gente chama de processo do trabalho, na verdade, né? Muita gente fala assim, a gente chama de processo do trabalho aquela relação onde o reclamante move uma ação em face da reclamada. Só que a gente não pode esquecer
que a gente tem ações aonde a reclamada também move em face do reclamante, né? A gente precisa lembrar disso. Então, vamos começar a nossa trajetória com um conceito, tá? Um conceito para o processo do trabalho. Vamos começar a nossa trajetória por aqui, tá? Então, a gente vai conceituar como um conjunto de princípios, vírgula, regras e instituições que se destinam a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução dos conflitos que advêm da relação de trabalho, tá? Tem alguns pontos desse conceito que eu acho que é importante a gente vir a discutir sobre eles, tá? Então, nós temos regras para discutir. Opa! Nós temos, então, regras a serem discutidas. Nós temos instituições próprias a serem discutidas, tá? E nós temos órgãos jurisdicionais a serem discutidos. Então, tem alguns pontos nesse conceito que eu acho que vale a pena a gente levar isso em consideração. Então, vamos desenhar o que seria isso, tá? Vamos lá, então. Então, quando a gente fala dessa relação, nesse conceito de processo do trabalho, a gente precisa pensar no seguinte, que o processo do trabalho, primeira coisa que a gente precisa lembrar com relação ao processo do trabalho é que ele cuida apenas de relações trabalhistas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, tudo que envolver questões do aspecto trabalhista vai ser tratado no processo do trabalho, tá? Então, só o processo do trabalho que vai cuidar disso. Além disso, a Justiça do Trabalho, ela é uma instituição, e ela possui órgãos. Então, ela possui órgãos. E aí, quais seriam esses órgãos? A gente tem o TRT, que a gente vai conversar sobre cada um. A gente tem o TST, e depois a gente vai ter o STF, tá? Então, ela possui órgãos. O que a gente precisa lembrar nessa questão de possuir órgãos? O TRT, quando a gente for conversar sobre ele, a gente vai ver que ele é dividido em regiões. Então, por exemplo, São Paulo pertence à segunda região do TRT, tá? Então, o TRT, ele passa por essa divisão de regiões. Neste primeiro momento, o que é importante a gente ter em mente? Que o processo do trabalho, ele cuida dessas relações trabalhistas. Então, nessas relações trabalhistas, a gente tem a questão do conflito trabalhista
existente, né? E a gente tem aí a situação do processo, que tem dentro dele a matéria trabalhista, é uma instituição, tá? E que tem os seus órgãos próprios. Então, a gente tem, por isso que a gente tem fórum trabalhista hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem fórum. Hoje em dia, porque faz pouco tempo que a gente tem isso, tá? E a gente tem até o Sejusc. Nós temos Sejusc também, trabalhista, que no caso do ABC está localizado em Santo André, tá? Então, sempre que a gente falar de processo do trabalho, sempre que a gente pensar no processo do trabalho, a gente vai ter em mente um dissídio, e esse dissídio é entre empregado e empregador. Então, vamos colocar isso nas anotações de vocês, tá? Por quê? Porque tem muita gente que confunde isso, né? Ah, a Justiça do Trabalho, ela cuida do quê? A Justiça do Trabalho, ela cuida de relações entre empregados e empregadores. É isso que ela vai cuidar. Então, vamos colocar aqui no material de apoio, depois aqui do conceito que a gente tem, vamos deixar assim, ó. Dissídios trabalhistas. Dissídios trabalhistas. Criados entre empregado e empregador. Então, tudo que a gente tiver que venha a envolver relação trabalhista, ou seja, tudo que a gente tiver que venha a envolver empregado e empregador, quem cuida é o processo do trabalho, tá? Quem vai cuidar de tudo isso é a Justiça do Trabalho. É uma justiça especial, a gente vai conversar sobre isso. Então, dentro daquele organograma do Poder Judiciário, ela é classificada como uma justiça especial do lado da militar e da eleitoral. E por que ela é uma justiça especial? Porque ela cuida de uma matéria em específico. Que matéria que é essa? É esse dissídio criado entre empregados e empregadores, tá? Então, tudo o que for referente às relações de trabalho vão passar por um processo trabalhista. Então, se eu tiver um dano moral, se eu tiver um assédio moral, se eu tiver um assédio sexual, aconteceu numa relação de trabalho? Aconteceu. Então, automaticamente, a gente vai ter um processo do trabalho, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui é que o processo do trabalho, ele tem alguns princípios que precisam ser levados em consideração. Então, nós temos alguns princípios, tá? O primeiro princípio que a gente vai trabalhar, então vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar é o princípio da proteção, tá? Então, as regras do direito do trabalho, as regras do direito do trabalho são interpretadas mais favoravelmente ao empregado, vírgula, assegurando superioridade jurídica
empregador. A Justiça do Trabalho entende que o empregado, ele é a parte hipossuficiente da relação de trabalho. Apesar da reforma trabalhista em 2017 ter trazido o artigo 444 da CLT, dizendo que os empregados que têm título, que têm ensino superior, são hipersuficientes na relação trabalhista, isso ainda é uma minoria. A gente não pode esquecer disso, né? Ainda é uma minoria quem tem um diploma de ensino superior. Então, as regras do direito do trabalho, assim como as regras do direito processual do trabalho, elas são interpretadas da forma mais favorável para o empregado. Por quê? Porque ele é a parte vulnerável dessa relação. Mas eu asseguro à empresa, eu asseguro ao empregador uma questão importante como uma imparcialidade, como uma inversão de ônus da prova se for necessário. Isso é assegurado sempre ao empregador. Mas a gente não pode esquecer que o empregado, ele é a parte mais vulnerável nessa relação. No entanto, que a título de exemplo aqui, ó, de exemplo, a gente vai deixar a isenção do depósito, recursal, tá? Quando você vai recorrer num processo do trabalho, tem necessidade de recolher os depósitos recursais. Para o empregado, ele está isento disso, tá? A reforma, ela manteve o seguinte, o que a reforma fala? Olha, a gente vai pegar mais pesado na concessão da justiça gratuita, porque antigamente era meio que uma festa, né? Todo empregado tinha isenção de justiça gratuita. Hoje em dia, isso é analisado com uma lupa pelo juiz, né? Será que realmente ele tem uma isenção da justiça gratuita? Será que realmente esse empregado não tem condições de arcar com as sucumbências ou com os honorários? Isso é analisado um pouco mais a fundo, vamos dizer assim, tá? Mas possuindo o benefício da justiça gratuita, a gente tem essa isenção aí a título do depósito recursal. Um segundo princípio que a gente precisa analisar é o princípio da celeridade. Então, na celeridade, o empregado deve receber mais rapidamente as verbas que lhe são devidas, vírgula, por terem natureza alimentar. O que a gente quer dizer com relação a isso? Vamos colocar aqui, ó, vírgula, exemplo, multa em caso de ser protelatório. Multa em caso de ser protelatório. Um processo do trabalho, normalmente, ele leva em consideração verbas alimentares, tá? Então, quando você tem verbas rescisórias a receber, qualquer tipo de verba que seja, verbas rescisórias, horas extras, insalubridade, periculosidade, qualquer coisa que envolver a relação de trabalho é classificada como uma natureza alimentar. Por ser uma natureza alimentar, eu preciso que esse processo seja mais célere. Eu preciso que ele ande de uma forma mais rápida, tá? Por isso que a gente tem a aplicação de multa em caso de recursos que são considerados protelatórios, né? Então, às vezes você faz embargos de declaração dos embargos de declaração. Isso é protelatório.
Então, por esse motivo, o juiz pode fazer a aplicação de multa se for verificado realmente a existência de ser protelatório. Se for verificado realmente a existência de que a empresa ou quem está recorrendo está apenas recorrendo para ganhar tempo, tá? Não está recorrendo com uma base jurídica, ela está simplesmente recorrendo para ganhar tempo para alguma coisa, para ganhar tempo para não pagar aquilo na qual ela foi condenada, tá? Outro princípio que a gente precisa observar é o princípio da ultra ou da extrapolação. A ultra ou extrapolação. No que se refere isso? Esse princípio ele está no artigo 467 da CLT. Então, vamos trazer para cá o 467 da CLT. Olha lá no que eu tinha falado da gente olhar no site do Planalto, porque ali a gente tem certeza de uma CLT atualizada, né? A gente tem que tomar muito cuidado agora, principalmente nessa época que está mudando, a cada madrugada muda uma situação, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o que a gente lê, na verdade, né? Então, o 467 da CLT, ele fala o seguinte, ó, vamos trazer para cá. Artigo 467 da CLT. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%, tá? Então, em caso de rescisão do contrato, o que é rescisão do contrato? É o fim do contrato, tá? Havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregado é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento. Essa data do comparecimento é a data da primeira audiência, tá? As verbas sob pena de multa de 50%. Levando em consideração de que essas verbas, elas são consideradas verba alimentar, tá? Ela é considerada, ela tem natureza alimentar. Então, por esse motivo, a necessidade do pagamento com a máxima urgência, o quanto antes isso precisa ser pago, tá? Por quê? Porque tem caráter alimentar. Então, vamos lá. Permite ao juiz determinar o pagamento das verbas rescisórias, incontroversas, mais 50% caso não tenha sido pagas na primeira audiência, em que comparecer o reclamado, que é o réu, tá? O reclamado, mesmo que sem o pedido do
reclamante. Aí vamos colocar aqui que reclamante é o autor. Então, mesmo que o autor não tenha pedido o pagamento das verbas rescisórias, tá? Que são aí controvérsias, o juiz pode determinar isso, tá? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, como que isso funciona dentro da Justiça do Trabalho. Vamos só inverter aqui um pouquinho. Uma coisa que eu quero que vocês entendam como que isso funciona para nós, tá? Então, vamos traçar aqui uma linha do tempo, mas uma linha do tempo do processo do trabalho, tá? Que é muito parecida com uma linha do tempo do processo civil, mas vamos só verificar o que acontece principalmente nesse pedido feito pelo reclamante, tá? Vamos entender o que acontece principalmente nesse sentido, tá? O processo do trabalho, ele sempre começa com uma petição inicial, assim como no processo civil, tá? Nessa petição inicial, que é uma petição inicial bem menos burocrática, vamos dizer assim, a gente tem apenas uma exposição de fatos. É claro, né? A gente tem endereçamento, preâmbulo, os fatos são apresentados de forma resumida. Quando eu falo resumida, é resumida mesmo, tá? Depois a gente tem o direito. E aí aqui a gente tem um leque maior para esse direito, né? Aqui a gente vai poder trabalhar, por exemplo, com horas extras. A gente pode trabalhar com insalubridade. Então aqui a gente tem um leque maior dentro do direito, né? A gente pode trabalhar com o não pagamento do fundo de garantia. Tem uma maior quantidade, vamos dizer assim. E depois a gente tem o pedido. E dentro do pedido, não necessariamente o reclamante pode requerer as verbas que são controvérsias. Aí a gente vai trabalhar com verbas rescisórias, né? Então vamos pensar que ele foi mandado embora e não foram pagas as verbas, tá? Se ele não pede isso, o juiz, de forma automática, pode exigir o pagamento sob pena de multa de 50%. Então, aqui, como que vai funcionar? A gente tem uma petição inicial. Da petição inicial, a gente passa por uma citação. Nessa citação, a gente tem, então, uma contestação. Informação importante, primeiras informações importantes sobre essa contestação. Como a gente está na era do processo digital, né? Todos os processos trabalhistas, eles são digitais. Qual que é o prazo de protocolo? Então, é feito um protocolo num sistema que nós chamamos de PJE, no prazo máximo de 2 horas antes da audiência. É o prazo máximo que você vai protocolar. 2 horas antes da audiência, essa contestação, ela precisa estar lá, tá? Então, são prazo máximo de 2 horas antes da audiência, tá? É o prazo máximo para isso. Se tiver verbas rescisórias que são controvérsias, ou seja,
A reclamada concorda que deve. O reclamante concorda que tem de receber. Essas verbas têm de ser pagas aqui. Então, as verbas têm que ocorrer o pagar. A reclamada pode, na contestação, juntar o comprovante de pagamento, dizendo que já pagou, que já está na conta do reclamante, como ela pode levar um cheque ou em espécie, não sei, na audiência e efetuar o pagamento lá, tá? Caso isso não aconteça, automaticamente, do caso isso daqui não venha a acontecer, a gente pode ter, então, mais 50% do valor. Mesmo que o reclamante não peça isso, o juiz pode fazer isso, tendo em vista o princípio da extrapolação, tá? Por que o princípio da extrapolação? Porque o reclamante, ele é hipossuficiente dentro dessa relação jurídica que foi criada. Então, por esse motivo, ele pode fazer esse pedido. O artigo 496 da CLT, então, o 496 da CLT, ele fala com relação à reintegração desse reclamante, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês, porque o 496, então a gente trabalhou com 467, o 496. O 496, deixa ele maior aqui. Ele trabalha no seguinte sentido. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. O que ele quer dizer com relação a isso, tá? Caso seja pedida a reintegração desse empregado, só que a reintegração é impossível de ser feita. Eu não consigo colocar esse empregado em outra função, não tem essa possibilidade, tá? Eu não tenho uma outra função na qual ele possa trabalhar. Existe uma incompatibilidade nesse sentido. Então, se não é possível fazer a reintegração, mesmo que o empregado não tenha pedido, o juiz pode dizer, então tá bom, vamos converter a reintegração em indenização, tá? Então, com relação ao 496, vamos colocar aqui, ó, a seguinte observação no sentido dele. Que o juiz, vamos lá, o juiz poderá determinar o pagamento do empregado estável. Então, é aquele empregado que tem uma certa estabilidade. Então, vamos dar dois exemplos que são mais básicos e mais clássicos neste momento, tá? Vamos trabalhar com o exemplo da mulher grávida. Mulher grávida tem estabilidade, tudo bem? Então, o juiz poderá determinar o pagamento do empregado estável, não havendo possibilidade de retorno.
Então, assim, do pedido, quando a gente tem essa questão do empregado estável, normalmente, qual que é o pedido feito? Que ele seja reintegrado. Já que eu tenho estabilidade, eu quero ser reintegrado na minha função, tá? Se porventura for verificado que essa reintegração ela é impossível, mesmo que eu não tenha pedido a indenização, o juiz pode determinar, então, que ocorra a indenização pelo princípio da ultra ou da extrapolação, tá? Que verifica que, tendo em vista que o reclamante ele é hipossuficiente, então, mesmo que ele não tenha feito o pedido, o juiz pode determinar isso. Então, aqui a gente sai daquela figura do processo civil da ultra petita ou da extra petita, tá? Porque aqui a ultra e a extra já são princípios processuais para nós, tá? Um quarto princípio que a gente precisa analisar é a iniciativa ex ofício, que acontece muito na Justiça do Trabalho, tá? O juiz tem a liberdade de dirigir o processo e pode designar qualquer diligência. Quem determina isso é o artigo 765 da CLT. No processo do trabalho, a gente já tem uma diferença. Aqui a gente já consegue ver uma diferença assim grotesca com relação ao processo civil, tá? Aqui a gente já começa a verificar essas grandes diferenças que existem entre um e o outro, tá? Vamos dar uma olhada aqui em como que continua essa linha do tempo aqui que a gente está elaborando. Então, a gente tem aqui uma contestação, né? Então, mesmo que eu não peça na minha petição inicial, a citação, ela vai acontecer, tá? O juiz vai determinar a citação. E aí, vamos pensar que depois dessa contestação aqui que aconteceu, vamos pensar que a gente tenha uma sentença. E aí essa sentença já transitou, essa sentença já foi. Uma das vantagens do processo do trabalho. Quando isso vem a acontecer, o juiz automaticamente ele entra na fase de liquidação. Não preciso provocar o juiz. Ele entra na fase de liquidação, solicita cálculos. Então, ele já entra na fase de liquidação, mesmo sem ser provocado. Solicita cálculos, tá? E ele mesmo pede as penhoras. Então, o próprio juiz vai trabalhar com o Bacen, vai trabalhar com o Infojude e vai trabalhar com ofícios. Eu não preciso provocar o juiz. Eu não preciso falar para ele, olha, apresentei cálculos. Agora eu preciso que seja expedida a penhora. Não. O juiz ele faz isso de ofício. Esse procedimento aqui, ele é feito de ofício pelo juiz. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso pedir para ele. Ele mesmo faz. Então, na Justiça do Trabalho, a gente tem essa questão ex officio que funciona. O juiz tem total liberdade de fazer
aquilo que ele acha mais favorável para o processo, aquilo que ele acha que tem que ser feito para se trabalhar numa questão de celeridade processual e para se trabalhar numa questão de que esse reclamante receba o quanto antes essa verba alimentar. Para isso, vamos dar uma olhada na CLT, no 765, tá? Então, o 765 da CLT trabalha com o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Professora, com licença. Toda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode para mim os nomes lá do Bacen? Os nomes do Bacen? Não, Bacen. Você escreveu embaixo. Você escreveu embaixo, não deu para enxergar direito. É Infojude e Ofícios. Obrigada. Nada. Então, vamos colocar aqui, ó. O 765 da CLT, que fala dessa liberdade, tá? Então, os juízos e tribunais terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, o juiz, ele pode já determinar perícia. Nessa época de pandemia que a gente está passando agora, o que a gente tem visto muito acontecer? O juiz recebe a inicial, cita o réu, cita a reclamada para apresentar contestação, ele faz essa fase de saneamento para verificar se vai precisar ter audiência ou não. Se tem pedido de perícia, ele já está encaminhando automaticamente para perícia. Por quê? Porque ele tem essa liberdade dentro do processo, tá? Diferente do processo civil, que o juiz precisa ser provocado a todo instante, no processo do trabalho, não. No processo do trabalho, como ele tem essa liberdade de dirigir o processo, então ele pode designar qualquer tipo de diligência quando ele julgar que essa diligência seja necessária. Outro princípio aqui é o da simplicidade. Então, a existência de um processo menos burocrático. A existência de um processo menos burocrático. Por que a necessidade de um processo menos burocrático, professora? Esse processo ele tem que ser menos burocrático, porque nós estamos trabalhando com verbas alimentares. Então, todo e qualquer tipo de valor discutido num processo do trabalho, ele é verba alimentar, tá? Ele normalmente, aquele valor que está sendo ali discutido é para sustentar alguém e é para fazer também a roda da economia girar. Então, é uma verba alimentar. E além da característica da verba alimentar, a gente tem o ius postulandi. Ius postulandi é a possibilidade do reclamante de mover a ação sem presença de advogado. A CLT permite isso e a gente vai ver depois como que isso funciona. Mas neste primeiro momento já vamos deixar claro isso, que o reclamante ou a própria reclamada, ela não precisa de um advogado para mover a ação ou para apresentar contestação, né? Ela pode fazer isso sem a presença de um profissional. Tem uma fase processual que isso é obrigatório? Tem. Tem uma fase processual onde isso é obrigatório, tá? Mas, numa regra geral, no início de processo, isso não precisa vir a acontecer, vamos dizer assim, tá? Outro princípio que a gente também precisa
pensar... Então, esse foi o 5. 6. Outro princípio que a gente tem é o da oralidade. Princípio da oralidade. O processo do trabalho é essencialmente oral. Isso é uma coisa muito interessante no processo do trabalho, tá? E aí é uma dica prática, na verdade, tá? No processo do trabalho, vale muito mais o que acontece na sala de audiência do que o que você escreveu na sua petição. Então, no processo de trabalho, é muito mais importante o que a sua testemunha vai dizer, o que o seu preposto vai dizer, o que o reclamante vai dizer, o que você vai dizer em razões finais, se elas forem orais, o que você vai falar numa sustentação oral do que daquilo que está escrito. O processo do trabalho ele é regido pelo princípio da oralidade. Então, por esse motivo que aquilo que acontece em audiência é muito mais importante, às vezes, do que aquilo que está escrito na petição inicial ou aquilo que está escrito em contestação. É claro, tem algumas provas que elas são extremamente documentais? Tem. Pagamento de horas extras. Ou tá no lerite ou não tá no lerite. A gente não tem muita alternativa. Ou tá ou não tá, né? Convenção coletiva foi cumprida? Também não tem muita alternativa. Ou foi ou não foi. Agora, fazia hora extra? É uma prova, é uma situação extremamente que cumpre o princípio da oralidade, né? Trabalhava em lugar insalubre, às vezes mesmo sendo feita a perícia, você precisa produzir provas de como que era essa insalubridade. Então, no processo de trabalho, é muito mais importante o que se fala numa sala de audiência do que aquilo que está escrito, tá? As provas no processo do trabalho, elas são muito mais contundentes na questão oral do que na questão escrita. Outro princípio... Professora, com licença. Toda. A oralidade, ela se equipara com a primazia da realidade? Não, a oralidade é a questão do oral, é a questão da fala. Tá? Então, no processo do trabalho, a gente tem muito mais atos orais do que atos escritos. Vou dar um exemplo. A contestação, tá? A contestação, ela pode ser oral. Você pode ir para a audiência e fazer contestação oral. Você não tem a obrigatoriedade dessa contestação ser escrita. No entanto, que como a gente tem o ius postulandi, como que funciona o ius postulandi? O reclamante vai até o fórum, procura o setor de distribuição, fala qual é a reclamação dele, e aquilo é reduzido a termo e encaminhado para a reclamada. Então, a oralidade aqui, a fala no processo de trabalho, ela é muito mais levada em consideração do que a entrega do documento. A primazia da verdade, que você... Acho que foi a Gi que disse, né? A primazia da... Foi a Gi? Realidade. Foi eu, a Gisela. A primazia da realidade, ela se baseia mais na situação da análise daquilo que foi dito, vamos dizer assim, né? No entanto, que a testemunha, quando ela vai fazer o seu depoimento, o juiz fala do falso testemunho. Ó, se você estiver cometendo falso testemunho, você vai poder, então, ser julgado pelo crime do falso testemunho e ser preso por este motivo. No entanto, que nos processos trabalhistas acontece muita questão de acariação. Eu já vi várias, né? De uma testemunha falar, não, ele chegava às 8 da manhã. Aí a outra testemunha vem e fala, não, ele chegava às 10. E aí existe essa divergência e o juiz faz a acariação para verificar quem está concorrendo no crime do falso testemunho. Né? Então, a oralidade aqui é o falar mesmo. Para nós é muito mais importante o que foi falado do que aquilo que foi escrito. Ficou claro, Gi? Ficou, obrigada.
Ou nada. Depois da oralidade, a gente tem a subsidiariedade. Subsidiariedade. A subsidiariedade, em caso de omissão, aplica-se as regras do CPC, tá? Então, na omissão de alguma coisa no processo do trabalho, a gente recorre ao Código de Processo Civil para poder fazer essa aplicação, tá? Então, se o processo do trabalho, se a CLT, porque a CLT, ela traz a parte material e a parte processual do processo do trabalho. Se a parte processual tiver algum tipo de omissão, aí a gente faz a aplicação do CPC para sanar essa lacuna que porventura tenha existido. Só não vai me fazer ao contrário, tá? Na omissão do CPC, eu aplico o CLT? Isso não dá para fazer, tá? É na CLT. Tem algum ponto omisso? Aplica-se o CPC nessa omissão, nessa lacuna que porventura exista dentro da CLT. Por isso que a gente brinca muito que a Justiça do Trabalho ela existe devido ao CPC, né? Que a gente, quem nunca ouviu a brincadeira da justicinha, eu mesmo já brinquei várias vezes e brinco até hoje, né? Por quê? Porque o processo de trabalho só, em alguns pontos, ele precisa do processo civil para que ele possa continuar funcionando, vamos dizer assim. Outro princípio que a gente tem é o da informalidade. Informalidade. Não depende de forma rígida, para a sua produção, vírgula, podendo a defesa ser oral. Isso pode acontecer numa audiência de instrução do reclamante estar sem advogado, da reclamada estar sem advogado, porque o ius postulandi vale para ambos os lados, tá? E aí, ser feita a contestação de forma oral. Então, tá bom. Então, eu ouvi a reclamação do reclamante e aí agora abre-se um prazo de 20 minutos para que eu faça a minha contestação oral. Aí muita gente pergunta assim, mas e a juntada de documentos, né? Você pode levar o documento físico e a juntada é feita pelo juiz lá na hora. Então, a informalidade, ela exige, né? Não tem essa forma rígida da produção. Por quê? Porque a gente tem o ius postulandi, a gente tem o princípio da oralidade, a gente tem a necessidade da celeridade, a informalidade desse processo, para que ele possa correr o mais rápido possível para que o reclamante receba o que nós chamamos, então, de verbas alimentares, tá? Esses são os principais princípios que a gente tem dentro do processo do trabalho, tá? Vocês vão ver que ele é um processo bem menos burocrático, tá? Mas ele tem alguns detalhes muito específicos que a gente precisa levar ele em consideração, tá? A intenção do processo trabalhista, eu acho que assim como qualquer outro tipo de processo, vamos dizer assim, a intenção dele é sempre a solução de um conflito, né? Então, na existência de um conflito que envolva relações do trabalho, quem vai resolver isso é o processo trabalhista, tá? Então, a intenção de um processo trabalhista sempre é a solução dos conflitos. É buscar uma solução, né? Uma solução, a melhor forma para solucionar isso.
Só que aqui no processo do trabalho, a gente precisa observar quem pode ser parte, qual é o objeto e qual é o tipo de sentença que eu posso vir a ter nesse sentido. Então, a gente vai começar aqui a falar quanto as partes, tá? Quem é que pode ser parte num processo do trabalho, né? Como que vai funcionar essa questão das partes no processo do trabalho? Então, vamos dar aqui uma outra olhadinha num outro desenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Porque a gente, no processo do trabalho, não necessariamente a gente vai ter apenas um reclamante, né? Ou necessariamente a gente vai ter uma reclamada. Não necessariamente a gente vai ter um único pedido. A gente pode ter vários pedidos no processo do trabalho. No entanto, o processo do trabalho é o melhor exemplo para a gente ver pedidos cumulados, né? Isso é uma coisa muito comum para nós. Então, vamos lá. O processo... Professor, não está aparecendo a lousa. Professor, não está vendo a lousa. Opa, peraí. Pronto. Então, o processo do trabalho, o que a gente precisa... E isso a gente vai falar durante todo o semestre, tá? Que o processo do trabalho, ele tem como ponto principal a solução de um conflito. Esse conflito, ele é um conflito gerado por uma relação de trabalho. Então, qualquer tipo de relação de trabalho, ela vai ser discutida num processo do trabalho. Agora, esse processo do trabalho, o que a gente precisa ver? Que esse processo do trabalho, ele vai ter partes, ele vai ter objeto e ele vai ter sentença. Então, numa regra geral, é isso que a gente vai ter dentro de um processo do trabalho, tá? Com relação às partes, a gente vai poder ter um processo individual, como a gente vai poder ter um processo coletivo, tá? Então, aí a gente vai precisar identificar qual que é a diferença entre esse individual e esse coletivo. Com relação ao objeto, a gente sempre vai ter um direito e uma questão econômica. Afinal de contas, foi aquilo que eu disse, né? O processo do trabalho, ele envolve verba alimentar. A verba alimentar, ela faz o sustento de alguém e, com isso, ela faz a roda da economia girar, vamos dizer assim. E essa sentença, ela vai poder ser declaratória, essa sentença ela pode ser condenatória como ela pode vir a ser constitutiva. Então, são os tipos de sentença que a gente vai poder ter dentro desse processo do trabalho. E tudo isso a gente não pode esquecer, que tudo isso
Então, se parte de uma relação de trabalho, é sinal de que eu tenho um empregado e que eu tenho um empregador. Que no processo do trabalho se tornam, né? Normalmente o empregado é o reclamante e o empregador é o reclamado. Normalmente é esse tipo de nomenclatura que a gente tem. Por quê? Porque no processo do trabalho, a gente não fala que a gente está movendo uma ação trabalhista, né? A gente fala o que eu não sou muito a favor disso, não. Mas a gente fala que a gente está fazendo uma reclamação trabalhista. Eu, particularmente, não gosto dessa nomenclatura, que dá a impressão de você estar reclamando de alguma coisa, e quem reclama nem sempre tem razão. Eu prefiro chamar de ação, mas a gente não pode esquecer que que por uma questão de costume, usa-se a terminologia reclamação trabalhista, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, sim. Tudo? Tudo. Posso tirar da tela da lousa? Pode. Por mim, pode. Tá, só para eu Também voltar pode. para... Só para voltar para o compartilhamento. Voltando para cá, então. Então, aquilo que a gente colocou... Opa! Aquilo que a gente colocou, então, de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, de uma forma mais desenhada, né? Vamos esmiuçar um pouquinho isso, tá bom? Então, com relação às partes, o processo pode ser individuais, como... Corrigir aqui. Individuais, como ele pode ser as ações, na verdade, né? Como pode ser coletivas, tá? Então, quantas partes? Elas podem ser individuais, como ela pode ser coletivas. Quando a gente fala das individuais, discutem interesses concretos decorrentes de normas já existentes. As partes são pessoas individuais. Vírgula, exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. João propõe reclamação trabalhista em face da empresa 123 limitada, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pessoa individual. Então, somente o João propôs a reclamação trabalhista em face da empresa 123. As coletivas, nós temos um interesse, na verdade, interesses abstratos pertencentes a uma categoria. Então, vírgula, exemplo,
reclamações propostas por sindicatos. Então, o sindicato, ele representa uma categoria, né? E aí, o sindicato propõe a ação representando toda a categoria existente. Então, nessa situação, isso vindo a acontecer, o sindicato, ele cuida, então, de tudo isso, né? Então, o sindicato representa a categoria e aí, dessa forma, a gente tem, então, quantas partes, ela sendo coletivo, tá? Letra B. Com relação ao objeto dessa ação. Então, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, aqui ele é um pouco mais simples, tá? Quanto ao objeto, ele pode ser de direito, aí eu tô falando de uma questão de direito material. Então, vamos trabalhar aqui, exemplo, pedido de reintegração. A única coisa que eu estou pedindo é o seguinte, olha, você mandou a grávida embora durante o período de estabilidade e não podia, então reintegra. É só esse o meu pedido que eu tenho. Não quero indenização, não quero devolução de valor, não quero nada. Só quero a reintegração, tá? Pode o juiz converter isso em indenização? Pode, pela liberdade que o juiz tem dentro do processo. Pode a reclamada chegar para mim e falar, olha, não tenho como reintegrar, mas eu vou indenizar? Pode isso vir a acontecer também, tá? Mas quando eu simplesmente peço a reintegração, eu estou trabalhando apenas com um direito material, eu não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo apenas um direito material. Qual é o direito material? De que ela seja reintegrada. É só isso que eu quero, tá? Ou eu posso trabalhar com um objeto econômico. E aí, esse objeto econômico, ele envolve valores. Então, exemplo com relação a isso, verbas rescisórias. Olha, você me mandou embora e você não me pagou 13º, férias, mais 1/3, saldo salarial. Então, o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com dinheiro. Você está me devendo dinheiro, tá? E aí, essa devolução de dinheiro envolve uma situação econômica que está sendo discutido. Professora, no mesmo processo, posso ter os dois? Pode. É claro que no mesmo processo você pode ter os dois. Você mesmo pode pedir, olha, eu quero ser reintegrado. Caso você não queira me reintegrar, então me indenize, né? Que aí é o pedido alternativo, ou um ou outro, tá? Então, isso pode vir sim a acontecer, tá? E aí, a gente tem a situação C, que é quanto a sentença. Quanto a sentença. Como que pode vir a ser esse tipo de sentença dentro do processo de trabalho? Então, eu posso ter uma sentença declaratória. Posso ter uma sentença declaratória que a existência ou inexistência de relação. Então, por exemplo, eu tenho um pedido, vou colocar aqui, ó, exemplo, processo discutindo vínculo empregatício. Então, eu posso ter uma sentença que vai declarar existe vínculo empregatício,
Como eu posso ter uma sentença dizendo assim, olha, não existe vínculo empregatício. Então, é a inexistência da relação. Eu posso ter uma sentença constitutiva. Nessa sentença constitutiva, ela cria, ela extingue ou modifica um direito. Então, eu posso ter uma sentença no seguinte exemplo. Reintegração em outra função. Ó, você vai reintegrar, mas você não vai reintegrar na função que ele estava, porque na função que ele estava, ele não tem condições mais de trabalhar. Então, você reintegra, mas você reintegra em outro cargo, tá? Como você pode ter uma sentença condenatória, que é as situações obrigacionais, né? Obrigação de dar, obrigação de fazer e não fazer. É o condenar a empresa, né? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Condenação no pagamento do adicional de insalubridade. Tá? Então, eu peço para que essa empresa, o juiz condena essa empresa nesse tipo de condenação, tá? Para que ela faça o pagamento da insalubridade. E aí, uma outra situação quanto à solução dos conflitos, que eu acabei não colocando aqui no quadro, mas eu já coloco, a gente tem aqui como letra D. Só arrumar aqui. Como letra D. As formas na qual isso pode vir a acontecer, tá? Isso pode acontecer na autodefesa. Isso pode acontecer na autocomposição. Como isso pode vir a acontecer na heterocomposição. Tá? Formas de solução de conflitos que a gente tem desde que a sociedade existe, né? Nada também muito novo, vamos dizer assim. Essa autodefesa, as partes procedem à defesa de seus interesses. Na composição, as partes, que aí é a utilização dos métodos alternativos de solução de conflito. As partes, chegam à solução sem a intervenção de terceiros, uma situação que a reforma de 2017 agora permite, que nós chamamos de negociado. Então, vou colocar aqui, ó, que nós chamamos de negociado, ou seja, empregado e empregador podem negociar com relação a isso, sem a intervenção do poder judiciário, vamos dizer assim. E na heterocomposição, quando a solução é determinada por um terceiro. Que aí, nesse caso, a gente trabalha com a figura do Sejusc, a gente já tem o Sejusc trabalhista, e no direito do trabalho, a gente tem a conciliação e mediação, e arbitragem, perdão. E arbitragem, tá? Aqui a gente não consegue trabalhar com a mediação, por quê? Para trabalhar com a mediação, precisa existir uma história, e essa história vai continuar. Por isso que a mediação ela é mais utilizada
nos casos de família do que nos casos trabalhistas, tá? Porque a mediação, você precisa ter uma relação de afeto, vamos dizer assim. E aqui você não tem essa relação de afeto, tá? Com relação ao processo do trabalho, um outro ponto que eu quero já deixar aqui é a natureza jurídica. Natureza jurídica. A natureza jurídica do processo do trabalho é de direito público, sem esquecer as regras de jurisdição que são existentes. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Por mim, Da tudo minha bem. parte, bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá sendo legal, Juliana. Tá sendo bacana. Que Tô vendo bom. alguns conceitos que eu não. Apesar da minha vida profissional aí, eu sempre lidei com essa parte trabalhista e tal. Alguns conceitos que eu sempre fui preposto de empresa, né? Então eu defendo empresa. Tá, entendi. Então, tem alguns conceitos bacanas aí, acho que eu vou aproveitar bastante. Que bom. Então, se vocês estão felizes, se tá tudo bem para todo mundo, bom almoço de domingo a todos. Bom descanso para vocês. E a gente se encontra na próxima terça. Tá bom? Beijo, gente. Valeu. Bom descanso. Beijo. Valeu, Tchau, valeu. beijo. Boa noite. Tchau, obrigado, professora.